Do lado de fora da moradia de Henrik Larsson, o termômetro registrava menos 56 graus Celsius, mas ele permaneceu na entrada, observando a desintegração de outros edifícios. Do outro lado do vale, uma após a outra, as estruturas caíam. Seu refúgio, construído com galhos curvos de salgueiro e ridicularizado durante todo o verão como a casa de gravetos, resistiu, ao contrário das cabanas feitas de madeira substancial, madeira esquadriada, que cedeu sob a imensa nevasca que persistia há 6 dias. Os colonos que haviam ridicularizado suas técnicas de construção estavam mortos em meio aos escombros de suas residências ou reunidos dentro da igreja de pedra da vila, a única estrutura restante. O que Henrik havia erguido em apenas 3 semanas, usando recursos que outros consideravam insignificantes, acabaria por demonstrar maior valor do que toda a experiência arquitetônica transportada para o oeste por construtores, com formação universitária. Antes de nos aprofundarmos na narrativa de Henrik, por favor, deixe um comentário indicando sua localização e a temperatura mais baixa que você já enfrentou. Se histórias de sobrevivência como esta o cativam, clique no botão de inscrição, pois o próximo episódio apresentará uma inovação, ainda mais surpreendente do que a atual. Henrik Larsson chegou a New Uppsala, território de Dakota, em junho de 1882. Ele carregava todos os seus pertences em 2 sacos de lona. Aos 34 anos, este imigrante norueguês dedicou seus 3 primeiros anos nos Estados Unidos a trabalhar em equipes de construção ferroviária, através de Minnesota e das fronteiras de Dakota. Ele havia acumulado $217, uma quantia suficiente para registrar uma reivindicação de propriedade e erguer uma moradia antes do início do inverno. No entanto, era insuficiente para construí-la da maneira antecipada por outros colonos. O assentamento de New Uppsala estava situado em um vale, cercado por colinas suaves cobertas por vegetação de pradaria e aglomerados dispersos de choupos e salgueiros. Naquele verão, 47 indivíduos residiam lá, predominantemente recém-chegados escandinavos, assim como Henrik. Eles estavam estabelecendo uma comunidade do zero, e um componente desse esforço envolvia a construção de cabanas adequadas para demonstrar sua dedicação ao modo de vida refinado. O método convencional envolvia derrubar toras de pinho ou choupo, esquadrá-las quando possível, cortar entalhes nos cantos com encaixes tipo rabo de andorinha ou sela, preencher os interstícios com lama e musgo, fabricar uma porta de pranchas, instalar uma lareira de pedra ou terra e cobrir o telhado com telhas de madeira rachada ou tufa. Uma cabana bem construída exigia de 6 a 8 semanas para uma única pessoa construir, ou menos com a ajuda de vizinhos. Henrik percorreu o assentamento, examinando as técnicas de construção. Ele observou cabanas sendo erguidas com paredes de 0,61 metros de espessura, feitas de toras que exigiam 2 homens para levantar. Ele notou junções de canto intrincadas e preenchimento meticuloso de fresta. Ele testemunhou portas suspensas em dobradiças de ferro, transportadas de St. Paul a um custo significativo. Os colonos estavam construindo residências que pareciam duradouras e robustas. Além disso, eles estavam gastando fundos que Henrik não tinha e empregando métodos que exigiam implementos que ele não possuía. No seu 3º dia em New Uppsala, Henrik viajou 3,22 quilômetros rio abaixo até um bosque, onde salgueiros prosperavam densamente ao longo da margem do rio. Naquela tarde, ele dedicou seu tempo a derrubar brotos jovens de salgueiro, escolhendo aqueles que eram retos e com aproximadamente 5,08 centímetros de diâmetro. Ele colheu 40 deles, removeu seus galhos e os transportou em feixes de volta para seu lote de propriedade. Seu vizinho mais próximo, naquela noite, Wilhelm Schmidt, um imigrante alemão, observou essa atividade com clara perplexidade. Ele então foi ao acampamento de Henrik e perguntou sobre suas intenções para os galhos de salgueiro. Henrik esclareceu que estava construindo uma cabana. Wilhelm inicialmente riu, acreditando ser uma brincadeira causada por um mal-entendido de idioma, mas ao perceber a seriedade de Henrik, sua expressão mudou de alegria para apreensão. Ele tentou transmitir que galhos de salgueiro seriam inadequados para construir uma cabana, citando sua excessiva finura, maleabilidade e fragilidade. Henrik reconheceu sua preocupação com gratidão. Henrik, no entanto, persistiu em seu trabalho. Seu projeto de construção começou em 1º de agosto de 1882, tendo dedicado todo o mês de julho à obtenção de materiais, especificamente mudas de salgueiro, que não tiveram custo financeiro, apenas esforço. Esses materiais incluíam grama seca da pradaria, amarrada em feixes compactos,
argila extraída da margem do rio, musgo coletado das faces sombrias do norte de árvores de chopo e pedras destinadas à fundação de uma lareira. Outros habitantes observaram seu trabalho preliminar com uma mistura de compaixão e divertimento. Embora já tivessem encontrado homens em situações difíceis antes, a metodologia de Henrique parecia excepcionalmente mal aconselhada. A base que ele estabeleceu era simples, mas intencional. Ele escavou uma vala circular de 45 centímetros de profundidade e 4,3 metros de diâmetro, na qual então posicionou pedras. Isso formou uma base nivelada, projetada para elevar sua construção do solo e facilitar o escoamento da água. A configuração redonda era distintiva, dado que todas as outras moradias em New Uppsala eram retangulares. Aderindo aos métodos de construção convencionais importados da Europa, o design circular de Henrique provocou questionamentos adicionais, aos quais ele optou por não responder. A estrutura foi erguida ao longo de 4 dias. Henrique havia imerso suas mudas de salgueiro no rio por uma semana antes para torná-las flexíveis, subsequentemente as fixando verticalmente na base de pedra. Ele as posicionou a aproximadamente 45 centímetros de distância ao longo de todo o perímetro. Cada muda media 3,7 metros de comprimento. Uma vez que todos os postes verticais estavam no lugar, Henrique então iniciou o procedimento que caracterizaria toda a sua construção. Ele curvou as seções superiores dos postes opostos, um em direção ao outro, prendendo-os com tiras de couro cru. Essas tiras ele havia feito de uma pele de veado. O salgueiro mostrou-se suficientemente maleável para curvar sem fraturar, formando assim arcos que convergiam no ápice central diretamente acima do local pretendido para sua moradia. A forma final assemelhava-se à estrutura esquelética de uma cesta invertida. Wilhelm Schmidt aproximou-se para observar, acompanhado por William Harrison. William, o carpinteiro da comunidade, era um indivíduo culto de Boston, que se mudara para o oeste por motivos de saúde. Ele possuía experiência na construção de casas substanciais nas regiões leste. Ele se considerava um especialista em construção. Ele examinou meticulosamente a estrutura curva de salgueiro de Henrique por vários minutos antes de proferir uma palavra. Então, informou a Henrique que postes maleáveis seriam incapazes de suportar um telhado, que a edificação sucumbiria à primeira nevasca significativa e que o layout circular utilizava o volume interno de forma ineficiente e que toda a metodologia contrariava os princípios arquitetônicos fundamentais. Henrique ouviu cortesmente. Assim que William concluiu, Henrique perguntou como um arco funcionava em uma ponte de pedra. William elucidou que os arcos dispersavam o peso tanto externamente quanto para baixo, através de forças compressivas. Henrique reconheceu isso com um aceno e retomou suas tarefas. Durante os 3 dias seguintes, Henrique incorporou anéis horizontais de salgueiro em intervalos de 30 centímetros, progredindo da base ao ápice, formando assim um design de treliça. Cada segmento horizontal foi preso aos suportes verticais. A amarração de couro cru de Henrique não era arbitrária. Ele aplicou uma técnica particular adquirida anos antes durante seu tempo com uma equipe ferroviária. Entre os homens Lakota empregados lá, um indivíduo, conhecido como apanha-o-vento, havia elucidado como a integridade estrutural inerente do TIP derivava do método em que seus postes eram amarrados, formando uma estrutura resiliente capaz de se curvar em rajadas poderosas sem ceder. Henrique havia retido os detalhes daquela discussão. Assim que a treliça ficou pronta, sua moradia parecia ainda mais absurda do que antes, semelhante a um enorme aviário ou uma cúpula esquelética. Crianças da comunidade vizinha chegavam para contemplá-la. Adultos, ao alcance da audição de Henrique, brincavam sobre o louco norueguês, construindo uma moradia de gravetos. Apenas um indivíduo demonstrou curiosidade autêntica em vez de zombaria. Jonas Peterson, de 68 anos. Um caçador de peles que residia na região há 4 décadas, ele havia passado períodos entre diversas comunidades tribais e discernido conceitos arquitetônicos nativos. Em relação ao projeto de Henrique, ele permaneceu em grande parte em silêncio, mas visitava todas as tardes para observar o progresso, seu semblante implicando uma percepção que escapava aos outros. Henrique iniciou o procedimento de isolamento em meados de agosto, executando sistematicamente um plano elaborado durante suas semanas de coleta de recursos. A estrutura de treliça havia sido finalizada, formando uma estrutura esquelética em forma de cúpula, medindo 4,27 metros de diâmetro e atingindo 3,05 metros em seu ápice. Em seguida, chegou as camadas subsequentes destinadas a converter essa estrutura nua em um verdadeiro refúgio.
A camada inicial consistia em esteiras de grama entrelaçadas. Durante 2 semanas em julho, Henrique havia se dedicado a colher grama da pradaria e a trançá-la em esteiras compactas, cada uma medindo aproximadamente 0,91 metros por 1,22 metros. Ele possuía 42 dessas esteiras e ele as fixou-as na face interna da estrutura de salgueiro, dispondo-os de forma sobreposta, semelhantes a telhas de telhado. A grama árida e compacta estabeleceu a defesa primária contra correntes de ar. Esta única camada tornou o interior consideravelmente mais tranquilo em condições de vento. O design entrelaçado aprisionava o ar, fornecendo resistência térmica preliminar. Outros colonos que testemunharam esta etapa mantiveram suas dúvidas, afirmando que a grama se decomporia, atrairia roedores e insetos e não ofereceria defesa substancial contra o frio do inverno. A camada subsequente foi aplicada na superfície externa da estrutura. Henrique combinou argila obtida da margem do rio com água e musgo, produzindo um composto viscoso. Ele então pressionou esta mistura nas aberturas romboides dentro da treliça de salgueiro. Prosseguindo da base para cima, cada segmento necessitava de secagem completa antes de seu avanço para a zona subsequente. Assim, esta etapa consumiu 12 dias. A mistura de argila e musgo cumpriu várias funções. Vedou aberturas contra rajadas e precipitação, conferiu firmeza estrutural à estrutura flexível e gerou uma superfície adequada para adesão com o revestimento subsequente. Henrique realizava suas tarefas nas primeiras horas do dia e no crepúsculo, períodos em que a intensidade do sol não dessecava prematuramente a argila, evitando assim fissuras. A terceira camada representava o componente mais caro de sua edificação. Henrique trocara sua arma de fogo e 37,50 € com um grupo comercial Lakota, em troca de 6 peles de búfalo. Essas peles eram curadas, mas sem adornos, destinadas à aplicação utilitária em vez de funções ritualísticas. Tendo mantido essas peles enroladas e preservadas desde a sua aquisição, ele agora as cortou em seções e as mergulhou na água até amolecerem. As peles úmidas foram esticadas por ele sobre a camada de argila, com as bordas sobrepostas, e depois presas à estrutura de salgueiro usando estacas de madeira que ele havia esculpido nas noites. Ao secar, as peles contraíram e ficaram tensas, formando um exterior à prova d'água que se ajustava precisamente aos contornos da cúpula no início de setembro. Outros colonos haviam completado suas moradias. A cabana de Wilhelm Schmidt, construída com toras de chopo quadradas, apresentando encaixes de canto precisos e um telhado de telhas, destacava-se como especialmente notável. Sua construção, incluindo materiais e mão de obra, custou quase $400. William Harrison havia supervisionado a construção de 3 cabanas adicionais além da sua própria. Cada uma aderindo a sólidos princípios arquitetônicos, essas estruturas pareciam duradouras e robustas, apresentando cômodos retangulares e janelas de vidro transportadas de St. Paul. Suas portas eram perfeitamente verticais. Em contraste, a cabana de Hendrick parecia rudimentar. Seu exterior de pele de búfalo apresentava um aspecto escuro e natural, sugerindo impermanência. Não tinha janelas, possuindo apenas uma modesta saída de fumaça no seu ápice e um ponto de entrada baixo oculto por uma aba de pele. A construção de todo o edifício exigiu 3 semanas. A despesa total para Henrique foi de $73, além do seu rifle. Certa noite, Wilhelm Schmidt e William Harrison observaram ambas as cabanas, a moradia tradicional de toras de Schmidt e a cúpula de Hendrick. Wilhelm balançou a cabeça lentamente, informando a William que o abrigo de Hendrick duraria até dezembro no máximo. William concordou. Ele observou que a adaptabilidade não era equivalente à resiliência, e o inverno no território de Dakota exigia verdadeira fortaleza. Novembro trouxe um frio fora de época. As temperaturas caíram abaixo de menos 18 graus Celsius, 2 semanas antes do habitual para a região. Em 8 de novembro, ocorreu uma nevasca substancial e úmida, acumulando 20,5 centímetros durante a noite. Os colonos de New Uppsala monitoravam ansiosamente seus termômetros e consumiam lenha mais rapidamente do que o esperado. O inverno estava fazendo sua presença ser sentida com força. A cabana de Henrique funcionou mais eficazmente do que ele previra. Seu interior compacto, de aproximadamente 14 metros quadrados, precisava apenas de uma pequena fogueira para manter uma temperatura agradável.
Ele havia construído uma lareira de pedra perto da entrada, com seus vapores saindo por um cano de argila que passava pela abertura de fumaça no ponto mais alto da cúpula. As numerosas camadas de isolamento retinham o calor eficazmente. Ele consumia possivelmente um terço da lenha que seus vizinhos precisavam para moradias com o dobro do tamanho. O exterior de pele de búfalo repelia neve e chuva sem absorver qualquer umidade. A estrutura de salgueiro cedia um pouco durante as rajadas de vento, mas permanecia consistentemente segura. Outros colonos tiveram resultados variados. A maioria das cabanas mantinha um bom grau de calor, mas esgotavam a lenha a velocidades preocupantes. Várias construções encontraram problemas com seu calafetamento. Essas rachaduras se formaram no frio, produzindo aberturas que permitiam a penetração do vento. Wilhelm Schmidt dedicou 2 dias para recalafetar toda a sua cabana. Após a nevasca inicial, que expôs vulnerabilidades, a cabana de William Harrison funcionou eficazmente, mas sua lareira emitia fumaça significativa quando o vento soprava de ângulos específicos. Em 23 de novembro, um indivíduo Lakota chamado Standing Bear chegou a New Uppsala, guiando 2 cavalos de carga carregados com peles de castor. Ele tinha aproximadamente 70 anos de idade. Reconhecido pelos colonos como um comerciante honesto que falava inglês suficiente, ele estabeleceu um posto de troca provisório perto da loja geral do assentamento. Durante esta transação, Henrik adquiriu uma pele de castor substancial por $2 de prata, em troca de bens como café, açúcar, tabaco e agulhas de aço. Standing Bear observou a moradia de Henrik com clara fascinação. Ele circulou o edifício deliberadamente, examinando sua técnica de construção. Ele perguntou a Henrik, usando uma combinação de palavras em inglês e gestos, quem o havia instruído neste método de construção particular. Henrik esclareceu que havia adquirido a habilidade da estrutura de um funcionário ferroviário Lakota conhecido como Catches the Wind. Standing Bear reconheceu isso com um aceno de cabeça. Então, proferiu o nome. Ele, subsequentemente, informou Henrik que Catches the Wind era seu sobrinho, que havia falecido 2 anos antes em um acidente equestre. O ancião permaneceu em silêncio por um breve período antes de falar com deliberação. Ele transmitiu a Henrik que sua moradia havia sido construída com previsão. Ele alertou que o inverno que se aproximava superaria qualquer um experimentado pelos colonos europeus nesta região. Ele indicou indicadores que Henrik havia negligenciado. Os castores estavam construindo represas com o dobro de sua elevação usual. Os ursos haviam entrado em hibernação 3 semanas antes do previsto, e os pássaros haviam viajado para o sul, em grupos mais substanciais do que o habitual. Os chopos haviam desenvolvido casca de espessura incomum. Standing Bear afirmou que sua tribo se referia a invernos tão severos como a Grande Morte Branca. Ele mencionou que tal evento ocorria talvez apenas uma vez na vida de uma pessoa. Ele afirmou que a pequena moradia de Henrik resistiria, ao contrário das casas retangulares com seus telhados substanciais. A maioria dos colonos que recebeu esta advertência considerou-a como mero folclore. William Harrison agradeceu cortesmente a Standing Bear, mas esclareceu que construções bem projetadas eram feitas para resistir a condições climáticas severas. O ancião não ofereceu disputa. Ele concluiu sua troca e partiu, seguindo para o sul. Henrik observou sua partida, então discretamente começou a coletar mais lenha e acumulando provisões excedentes. O dia 15 de janeiro de 1883 começou com um calor incomum. A temperatura ao amanhecer era de menos 11 graus Celsius, o que parecia quase agradável após as condições gélidas da semana anterior. Henrik levantou-se cedo e saiu para inspecionar sua pilha de madeira. A atmosfera estava densa e imóvel. Nenhuma brisa agitava o vale. O céu mostrava um tom incomum de cinza amarelado acima do horizonte norte que ele nunca havia testemunhado antes. No meio da manhã, a temperatura havia caído 11 graus Celsius. Ao meio-dia, o mercúrio havia caído abaixo de zero. O vento começou às 14 horas, não se intensificando progressivamente, mas manifestando-se abruptamente, semelhante a uma massa sólida de atmosfera em movimento. Em questão de minutos, a nevasca tornou-se tão densa que Henrik não conseguia discernir a cabana de Wilhelm Schmidt a aproximadamente 64 metros de distância. Ele carregou o NEM adicional para dentro e prendeu sua cobertura de entrada, prendendo-a por dentro. A intensidade do vento aumentou constantemente durante a tarde, e ao anoitecer, uivava pelo vale em velocidade constante, fazendo com que todo o panorama desaparecesse em um turbilhão branco. A pequena moradia de Henrik rangia e balançava. Ele podia perceber a estrutura de salgueiro. Ele podia ouvir as amarrações de couro cru gemendo sob a tensão, mas nada cedia.
A forma da cúpula desviava o vento em vez de o capturar como uma vela. A neve acumulava-se no exterior, arredondado, e descia em pequenas avalanches, impedindo o acúmulo de massa em qualquer ponto. A temperatura continuava a cair. À meia-noite da noite inicial, o termômetro de Hendrik registrava menos 33 graus Celsius. Ele mantinha seu fogo constantemente, adicionando lenha rachada a cada 2 horas. O interior permanecia suportável, aproximadamente 4 graus Celsius, suficientemente frio para ver sua respiração, mas adequado para a sobrevivência. Lá fora, o rugido do vento lembrava um trovão contínuo. O segundo dia trouxe um tempo mais severo. À tarde, a temperatura havia despencado para menos 40 graus Celsius, e a neve persistia em sua descida implacável. O vendaval nunca diminuiu sua intensidade. Henrik detectou ruídos do lado oposto do vale, abafados pela tempestade, mas identificáveis. Madeira estilhaçando, algo substancial cedendo. Gritos foram levados pelo vento antes que ele pudesse identificar sua origem. Ele espiou por uma pequena abertura de observação que havia feito na cobertura de pele de animal perto de sua entrada. A visibilidade se estendia talvez por 3 metros. Além disso, tudo era um borrão branco. No terceiro dia, a tempestade atingiu uma ferocidade verdadeiramente devastadora. A temperatura caiu para menos 48 graus Celsius. As dunas de neve fora do abrigo de Hendrik cresceram a alturas que obscureciam metade de sua cúpula, com a massa de neve acumulada, exercendo pressão sobre sua moradia. Ele sentiu o suporte de salgueiro curvando-se para dentro e ouviu a estrutura gemendo, um som nunca antes ouvido desde sua construção. Ele questionou a integridade de sua construção. Então, um ruído colossal de rachadura emanou das proximidades da moradia de Wilhelm Schmidt. Isso foi seguido por um gemido profundo e o impacto de madeira substancial caindo. Henrik reconheceu aquele som particular. Um telhado sucumbindo ao peso da neve. Vestindo suas peles mais grossas, ele desamarrou a aba de sua entrada apenas o suficiente para espiar para fora. O vento quase arrancou a pele de animal de suas mãos. Em meio à neve rodopiante, ele viu brevemente a cabana de Wilhelm. Todo seu telhado havia desabado para dentro, embora as paredes permanecessem em pé. No entanto, o edifício estava arruinado. Henrik ressegurou sua entrada e voltou para seu fogo. Ele estava impotente para ajudar Wilhelm em tal clima, pois sair seria fatal. Seu único recurso era manter sua própria fogueira e rezar para que seu vizinho tivesse conseguido fugir antes do colapso. O vento persistia em seu uivo, sua cabana continuava balançando, e a neve continuava sua descida incessante. O quarto dia da nevasca apresentou condições que superavam qualquer uma documentada na história da região. Ao amanhecer, a temperatura estava em menos 53 graus Celsius. Ao meio-dia, havia caído ainda mais, para menos 56 graus. Henrik nunca havia concebido um frio tão extremo. Seu termômetro fixado a uma parede externa abrigada onde ele podia vê-lo através de sua abertura de observação, indicava que Mercúrio havia encolhido até a base de sua faixa de medição. Cristais de gelo haviam se formado na face interna da caixa metálica. O vento manteve sua intensidade sem diminuição. A neve estava caindo por 96 horas ininterruptas. Acúmulos de neve na face abarla-vento da moradia de Henrik haviam agora atingido alturas que engoliam completamente o terço inferior de sua estrutura em cúpula. A imensa pressão exercida sobre seu salgueiro da estrutura era imensa. Ele observou as nervuras estruturais curvando-se para dentro, cedendo sob uma tensão que teria fraturado madeira inflexível. Todo o edifício emitia um som contínuo de gemido, assemelhando-se a uma embarcação navegando em águas tempestuosas. No entanto, as amarrações de couro cru permaneceram seguras. O salgueiro flexionava sem fraturar. O anoitecer desceu prematuramente, a fraca luz solar de inverno desaparecendo por volta das 16 horas. Henrik permaneceu ao lado de sua lareira, adicionando meticulosamente pedaços de madeira pré-medidos. Ele já havia consumido metade de suas reservas de combustível. Se a nevasca persistisse por muito mais tempo, ele seria confrontado com um dilema: ou sucumbir ao frio dentro de casa, ou aventurar-se para coletar madeira adicional de sua pilha externa. Uma empreitada que poderia ser fatal. A temperatura interna, com o fogo aceso, era de aproximadamente 2 graus Celsius. Sem ele, o frio permearia o abrigo em poucas horas. Às 19, ele percebeu um som destinado a permanecer em suas lembranças pelo resto de sua existência. Um estalo súbito e agudo, semelhante a um tiro, imediatamente seguido por um som prolongado de rasgar, e subsequentemente, um impacto enorme. Esses ruídos originaram-se das proximidades da moradia de William Harrison, situada a aproximadamente 90 metros ao sul. Henrik dirigiu-se à sua abertura de observação.
A visibilidade era praticamente inexistente em meio à escuridão e à neve rodopiante. Contudo, ele discerniu uma fraca luminescência que se intensificou abruptamente. Fogo. O abrigo de William havia cedido, e ou a lareira ou brasas dispersas haviam incendiado os destroços. Henrik vestiu cada peça de roupa que possuía, envolveu o rosto em lã e forçou a abertura de sua aba de entrada. A ventania o atingiu com a força de um impacto físico. O ar gélido queimou sua pele exposta. Imediatamente ele deu 3 passos para longe de sua moradia, antes de compreender que não conseguia perceber nada além do alcance de um braço. O incêndio da cabana de William estava obscurecido, em meio à tempestade. Ele não tinha meios de alcançá-lo, nenhuma possibilidade de prestar ajuda. Avançar mais implicaria em perder seu caminho de volta ao seu próprio refúgio. Ele recuou para dentro. Seu semblante já exibia indicações de congelamento de menos de 60 segundos de exposição. Durante o restante daquela noite, Henrik detectou ruídos adicionais. Mais sons de madeira estalando e impactos, potencialmente indicando paredes desabando ou telhados cedendo. Em uma ocasião, ele acreditou ter ouvido gritos, mas o vento tornava a certeza inatingível. Sua cabana pessoal mantinha seu rangido incessante. As nervuras de Salgueiro curvavam-se ainda mais acentuadamente para dentro sob a neve acumulada. Ele avaliou a distorção. A estrutura havia comprimido, em quase 20 centímetros de sua configuração inicial, mas resistiu. A cúpula cedeu, como uma entidade orgânica, dispersando a carga e resistindo à fratura. À meia-noite, a temperatura externa despencou para quase menos 58 graus Celsius. A nevasca cessou na manhã de 20 de janeiro de 1883. Henrik acordou para um silêncio tão profundo que parecia anômalo após meia dúzia de dias de vendavais incessantes. Ele permaneceu imóvel por um momento, ouvindo, questionando se estava apenas imaginando. Então, ele percebeu que o rangido da estrutura de sua cabana havia diminuído. A tensão havia se estabilizado. Ele dirigiu-se à sua abertura de observação e contemplou uma paisagem completamente alterada. Irreconhecível. A neve cobriu tudo, formando montes que atingiam alturas de 3,66 a 4,57 metros em certas áreas. Os contornos naturais do vale haviam desaparecido, suplantados por ondas lisas, brancas e solidificadas. O céu parecia azul claro, sem nuvens. A luz do sol refletia na neve com um brilho intenso, quase cegante. A temperatura havia subido para menos 40 graus Celsius, parecendo quase amena em contraste com os dias anteriores. Henrik lutou para abrir a entrada de sua moradia, precisando de considerável esforço porque a neve havia se acumulado firmemente contra a aba de couro. Ele então saiu. Ele usava raquetes de neve, que havia feito vários meses antes. Sem elas, ele teria afundado profundamente na neve. O ar gélido queimava seus pulmões a cada inalação enquanto ele estava parado, observando o vale. Ele observou os restos de Nova Uppsala. 13 das 17 cabanas estavam completamente demolidas. Eram visíveis telhados desabados e paredes que haviam empenado e caído. Os edifícios foram reduzidos a pilhas caóticas de madeira e destroços, parcialmente submersos na neve. A cabana de Wilhelm Schmidt estava completamente arruinada, assim como a de William Harrison. Ela havia sido consumida pelo fogo até sua base de pedra. A moradia da família Schmidt tinha uma parede ainda de pé, enquanto as restantes haviam desabado. A cabana dos Johansen simplesmente havia desaparecido, completamente achatada. 4 edifícios haviam resistido. A igreja de pedra, situada no coração do assentamento, permanecia de pé, com suas paredes robustas e telhado de ardósia. Tendo resistido à imensa pressão, a cúpula de Henrik estava intacta. A cabana dos Olsen, construída parcialmente em uma encosta para abrigo, havia perdido seu telhado, mas suas paredes ainda estavam presentes. Além disso, a cabana Peterson do velho Jonas apresentava danos, mas continuava de pé. Henrik começou a se mover em direção ao edifício em ruínas mais próximo. Ele localizou a cabana que pertencia à família Anderson. Thomas Anderson foi encontrado congelado a 9,14 metros de sua residência demolida. O indivíduo estava tentando alcançar a igreja. O frio extremo ceifou sua vida. Sua esposa e 2 filhos também estavam mortos dentro da cabana danificada, tendo sido esmagados pelo telhado que desabou. Durante as 2 horas seguintes, Henrik localizou mais 3 corpos. Wilhelm Schmidt pereceu tentando desenterrar sua família depois que seu telhado cedeu. Ele foi encontrado completamente congelado, ainda segurando a pá. Henrik não conseguiu determinar se a esposa e os filhos de Wilhelm haviam sobrevivido, pois os destroços da cabana estavam muito espalhados para serem vasculhados sem equipamento e assistência adequados. Fumaça emanava da igreja.
Henrik seguiu em direção a ela, uma caminhada de 274,32 metros que levou 20 minutos para ser concluída através da neve profunda. Ele forçou a abertura da porta de madeira substancial, descobrindo 23 indivíduos lá dentro, amontoados em torno de duas fogueiras construídas diretamente no chão de pedra. Eram sobreviventes de diversas famílias. Eles estavam em estado de choque e trauma. Vários exibiam sintomas de congelamento. Todos estavam completamente exaustos e famintos. Assim que Henrik entrou, todos os olhares se voltaram para ele. William Harrison estava presente, tendo conseguido fugir de sua cabana antes que ela pegasse o fogo. Ele fixou o olhar em Henrik por um longo período. Depois, desviou os olhos em silêncio. Os indivíduos abrigados na igreja haviam consumido a maioria dos bancos de madeira para se aquecer. Eles provavelmente tinham combustível suficiente para mais 2 dias. Provisões estavam espalhadas por várias moradias em ruínas, com a maioria estando inacessível sob estruturas caídas e neve espessa. A temperatura externa permaneceu extremamente baixa. Todos reconheceram que sua situação era terrível. William Harrison procurou Henrik 2 dias após a tempestade, com o rosto marcado por queimaduras de frio. Ferimentos cobriam suas bochechas e nariz. Suas mãos estavam amarradas com tiras de tecido. Ele havia perdido todos os seus bens quando sua moradia pegou fogo, escapando apenas com a roupa que vestia. Ele encarou Henrik por alguns momentos antes de falar. Então fez a pergunta que todos na igreja desejavam uma resposta. Como a moradia de Henrik havia resistido quando construções devidamente projetadas haviam desabado, Henrik esclareceu, desprovido de arrogância ou contentamento. Ele detalhou que estruturas rígidas resistiam à pressão até fraturar, enquanto estruturas flexíveis absorviam e distribuíam o impacto. Ele elucidou como a forma de cúpula permitia que a neve deslizasse. Em vez de acumulá-la, ele descreveu como as nevuras de salgueiro se curvavam sob carga, mas não quebravam, porque a madeira permanecia flexível e resiliente. Ele discutiu a importância de usar múltiplas camadas finas para isolamento, em vez de obstruções volumosas individuais. Ele explicou como o compacto espaço interior precisava de menos energia para aquecer e oferecia menos chances de colapso arquitetônico. William prestou muita atenção, fazendo perguntas específicas de engenharia. Outros se reuniram para ouvir a explicação. Assim que Henrik concluiu, William perguntou se esses conceitos idênticos poderiam ser aplicados para construir abrigos de emergência, para aqueles cujas moradias haviam sido arruinadas. Henrik afirmou, mas enfatizou que os sobreviventes precisariam colaborar e agir rapidamente, pois outra tempestade poderia surgir sem aviso. Durante os 3 dias seguintes, Henrik instruiu 15 indivíduos sobre a construção de abrigos de sobrevivência de emergência empregando sua técnica. Eles não conseguiam duplicar precisamente sua moradia. Eles estavam sem peles de bisão e tinham um prazo restrito, mas podiam construir modelos básicos usando recursos disponíveis. As equipes partiram em rotações, trabalhando na intensa frieza por breves intervalos antes de retornar à igreja para se aquecer. Eles localizaram 3 moitas de salgueiro em uma proximidade razoável. Eles começaram a derrubar árvores jovens, coletaram vegetação ressecada de áreas onde o vento havia limpado a neve e removeram a camada externa de choupos, para usar como revestimento extra. Eles combinaram argila com neve e água, formando uma pasta que solidificaria após a aplicação. O trabalho foi brutal em temperaturas de menos 30 graus Celsius, mas sua necessidade premente os impulsionou. Em 28 de janeiro, eles haviam terminado 3 moradias compartilhadas, cada uma mais espaçosa que a moradia inicial de Henrik. Destinadas a acomodar de 6 a 8 indivíduos, as estruturas eram rústicas em comparação com a cúpula meticulosamente construída de Henrik, mas aderiam aos mesmos princípios. Estruturas flexíveis de salgueiro, numerosas camadas isolantes, formas abobadadas projetadas para descarregar a neve e áreas internas compactas, que podiam ser aquecidas eficazmente. Em 29 de janeiro, outra tempestade chegou, menos intensa que a nevasca inicial, mas ainda assim perigosa. Com temperaturas caindo para menos 45 graus Celsius e precipitação significativa de neve, as novas moradias resistiram. As estruturas de salgueiro se curvaram e rangeram, mas não cederam. As cabanas convencionais restantes, já comprometidas pela tempestade inicial, ofereciam calor suficiente para os sobreviventes que se reuniam dentro de casa em torno de pequenas fogueiras. Em 2 de fevereiro, quando essa segunda tempestade diminuiu, o novo acúmulo de neve completou o colapso das estruturas. New Uppsala tinha visto 17 de seus edifícios iniciais destruídos, mas 3 novos haviam sido erguidos. Estes se mostraram mais eficazes que seus predecessores.
A primavera chegou tardiamente em 1883. A neve cobriu o chão até meados de abril, antes de finalmente derreter. A extensão completa da devastação em todo o território de Dakota tornou-se aparente. A nevasca ceifou mais de 200 vidas em comunidades dispersas e fazendas remotas. Famílias inteiras pereceram de frio. A perda de gado foi devastadora. Antigas comunidades desapareceram, desertadas por aqueles que sobreviveram e se mudaram para o sul ou leste. New Uppsala viu 24 de seus 47 habitantes iniciais partirem. Alguns indivíduos pereceram dentro de moradias desabadas, enquanto outros sucumbiram ao frio tentando encontrar refúgio. Embora 3 famílias tenham suportado a tempestade, elas subsequentemente partiram da região. Uma vez que a viagem se tornou viável e sem vontade de suportar outro inverno em um ambiente tão letal, o assentamento restante diminuiu de tamanho. Apesar do trauma, os sobreviventes estavam decididos a reconstruir de forma eficaz. Eles ergueram novas residências, incorporando adaptações do projeto de Henrik. Nem todos optaram por cúpulas. Alguns desenvolveram construções híbridas. Estas combinavam paredes tradicionais de madeira com estruturas de telhado adaptáveis, projetadas para escoar a neve. Outros ergueram cabanas mais compactas e melhor isoladas, com telhados reforçados. Seu design permitia que cedessem em vez de resistir. O princípio subjacente permaneceu constante. A maleabilidade sob imenso estresse tinha maior valor do que a robustez inflexível. Notícias dos eventos em New Uppsala se espalharam pela região durante a primavera e o verão. Outras comunidades haviam suportado desastres comparáveis. Em meio à nevasca, a história do imigrante norueguês, cuja moradia ridicularizada resistiu à tempestade enquanto construções engenheiradas desabavam, circulou amplamente. Isso se tornou um tópico de conversa generalizado. Em junho, um par de jornalistas de St. Paul viajou para New Uppsala para relatar o que eles chamaram de cabana milagrosa. Eles conduziram uma entrevista com Henrik. Eles inspecionaram sua construção, tirando medidas e fotos. As matérias foram publicadas em jornais por todo o Minnesota e território de Dakota. Uma manchete proclamava. Uma declarava: engenhosidade indígena preserva habitantes civilizados. Outra se referia à cabana de Henrik como o edifício que conquistou a fúria do inverno. Essas narrativas atraíram interesse de origens imprevistas. Em julho, um professor de engenharia da Universidade de Minnesota viajou para New Uppsala para investigar a técnica de construção de Henrik. Ele dedicou 3 dias a tirar medidas, fazer esboços e fazer perguntas técnicas. Posteriormente, ele lançou um artigo acadêmico intitulado Arquitetura Adaptável para Climas Rigorosos. Este documento elucidava os princípios estruturais em linguagem acadêmica. Henrik percebia o escrutínio como inquietante. Ele concedia entrevistas apenas porque as pessoas a solicitavam. No entanto, ele recusou inúmeras propostas para compartilhá-lo por compartilhar seus métodos. Uma empresa madeireira de Minneapolis procurou empregá-lo como consultor. Isso era para desenvolver novas abordagens de construção. Uma corporação ferroviária ofereceu-lhe emprego projetando construções para estações elevadas, onde a carga de neve era imensa. Henrik recusou todo o crédito, afirmando ter adquirido a técnica da estrutura de um homem Lakota chamado Catches the Wind. Ele explicou que os conceitos de isolamento se originaram da observação de como as comunidades nativas construíam moradias de inverno. Ele havia meramente integrado informações pré-existentes de uma maneira que se adequava às suas circunstâncias específicas. No outono de 1883, 7 assentamentos nos territórios de Dakota e Montana haviam erguido edifícios incorporando adaptações do que agora era conhecido como o Método Larson, ou construção de estrutura flexível. Henrik auxiliou inúmeras comunidades, com a fase inicial da construção viajando para transmitir técnicas fundamentais antes de retornar a New Uppsala. Ele recusou qualquer remuneração. Quando questionado sobre sua partilha aberta de conhecimento, ele recontou a história de seu associado, John Hoffman, que havia morrido anos antes. Ele acreditava que conceitos benéficos deveriam se disseminar, pois guardá-los não beneficiava ninguém. Henrik Larsson residiu em sua moradia com estrutura de salgueiro até 1897, quando finalmente construiu uma residência mais substancial e tradicional, após se unir a uma viúva, Ingrid Johansen. Ele tinha 49 anos em seu casamento e ela, 42. Eles não tiveram filhos juntos, mas os 2 filhos de Ingrid de sua união anterior foram integrados à sua casa. Ele manteve sua estrutura abobadada inicial, utilizando-a para armazenamento e como espaço de trabalho. Hóspedes em New Uppsala frequentemente pediam para ver o renomado edifício, e Henrik o apresentava a eles sem pretensão e com humildade.
O método que ele havia inovado se disseminou pelos territórios da fronteira norte, via assimilação natural em vez de endosso oficial. Por volta de 1900, historiadores estimam que pelo menos 50 assentamentos entre Montana e Minnesota haviam erguido edifícios empregando conceitos de estrutura adaptável. As aplicações particulares diferiam de acordo com os recursos acessíveis e as exigências regionais. Alguns eram apenas configurações abobadadas, semelhantes à inicial de Henrik. Outros eram construções compostas que mesclavam paredes padrão com telhados flexíveis. Alguns eram estendidos, formas cilíndricas que acomodavam várias famílias. Populações nativas, observando esses edifícios, perceberam sua sabedoria herdada espelhada na construção de estilo europeu pela primeira vez. Vários anciãos Lakota viajaram para New Uppsala no final da década de 1880, expressamente para observar como sua expertise arquitetônica costumeira havia sido modificada. Eles endossaram os esforços de Henrik porque ele atribuiu publicamente o conhecimento a Cats the Wind e reconheceu sua aquisição de conhecimento de instrutores nativos. Tal reconhecimento franco era incomum entre os colonos europeus, a maioria dos quais optava por afirmar uma invenção nova em vez de conceder. Ter obtido insights de indivíduos que consideravam pouco sofisticados. O inverno de 1906 trouxe outra forte tempestade de neve para a região de Dakota, embora menos devastadora do que a tempestade de 1883. Numerosas moradias tradicionais sucumbiram, mas cada edifício construído empregando conceitos de estrutura adaptável resistiu sem danos substanciais. A confirmação empírica acumulou-se constantemente ao longo de várias décadas. As seguradoras finalmente começaram a oferecer prêmios reduzidos para residências. Construídas com designs de estrutura flexível para regiões que enfrentam clima extremo, as empresas ferroviárias adotaram esses princípios para suas estações de montanha e postos avançados distantes. Henrik faleceu em 7 de março de 1910, aos 62 anos, devido à pneumonia. Seu sepultamento ocorreu no novo cemitério de Uppsala, situado numa encosta que dava para o vale onde sua cabana permanecia. Sua lápide era simples, exibindo seu nome, ano de nascimento, ano de falecimento e a inscrição: "Ele construiu com sabedoria". Mais de 100 pessoas estiveram presentes em seu funeral. Um número considerável desses presentes havia viajado grandes distâncias, com vários anciãos indígenas chegando para homenagear um homem branco que havia adquirido conhecimento de sua comunidade. Ele também reconhecia as fontes de forma adequada. Sua cabana inicial resistiu até 1938, momento em que foi meticulosamente desmontada e posteriormente doada à Sociedade Histórica de Minnesota. A cabana foi remontada como uma exposição em St. Paul, onde permaneceu em exibição pública até 1973. Ao longo dessas décadas, milhares a visitaram, com muitos alheios ao fato de que os princípios que ela exemplificava ainda estavam sendo aplicados na construção contemporânea de abrigos de sobrevivência e acomodações de emergência. A narrativa de Henrik Larsson ilustra que a verdadeira inovação frequentemente envolve discernir a sabedoria existente, que pode ser encontrado em locais imprevistos. Os primeiros colonos que ridicularizaram sua casa de gravetos valorizavam mais a estética do que a praticidade, e os costumes estabelecidos em vez da adaptabilidade. Henrik priorizou a resistência acima da vaidade. Quando o mundo natural desafiou as presunções humanas com temperaturas caindo para menos 57 graus Celsius e 6 dias de neve incessante, a construção adaptável, informada pelo conhecimento adquirido, provou ser mais durável do que todas as estruturas construídas com a garantia convencional. Ocasionalmente, a engenharia mais astuta surge da modéstia.